Olá! Aqui quem fala com vocês é a professora Juliana Bianca e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Ciência Celular e Molecular. O que nós vamos trabalhar nessa disciplina de hoje? A gente vai dar continuidade a um conteúdo que a gente já discutiu ele na nossa última aula. É sobre as organelas. O que seriam essas organelas? Como a gente já viu em outras aulas nossas, a organela, a gente pode dizer que é um órgão celular. Então, como são organelas, a gente está falando de vários órgãos celulares, que são extremamente importantes. São estruturas que existem dentro da célula. A gente classifica como estruturas membranosas que têm uma função de realizar atividades para a célula. Realizar o processo de produção de proteínas, realizar o processo de degradação, desintoxicação, tem como também função realizar o processo da respiração celular, oferecer para a célula energia. Só por aí a gente já consegue perceber que as organelas são fundamentais para as nossas células. A nossa célula, as nossas células, nós sabemos que são é a unidade viva do nosso organismo. O nosso organismo é formado por trilhões de células, todos os nossos tecidos, os nossos órgãos, a composição deles é celular, a estrutura fundamental deles é a célula. E a célula, por ser uma unidade viva, ela precisa de organelas para manter elas vivas. Então elas precisam de energia, precisam de proteínas, elas precisam ter a capacidade de absorver nutrientes, absorver vitaminas, água, e tudo que existe ali na célula possibilita isso. A gente viu na nossa aula sobre organelas que uma estrutura muito importante para a célula seria exatamente o quê? A membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana de revestimento, onde ela vai estar ali revestindo a nossa célula como se fosse um tecido de proteção. Então é aquele revestimento protetor que a nossa célula ganha, para manter a nossa célula protegida, para manter todas as organelas ali no interior da célula e manter toda aquela proteção que a célula necessita. Mas além de oferecer proteção às nossas células, a membrana plasmática tem uma característica muito importante, que é permeabilidade seletiva. O que seria isso? A membrana plasmática da nossa célula, ela permite a passagem de algumas substâncias para dentro da célula. Então, se vai ocorrer a entrada de alguma substância aqui dentro da célula, tem que passar por onde? Pela membrana plasmática, porque a membrana está realizando um revestimento celular. E ela vai possibilitar, então, a passagem de substâncias, nutrientes, para chegar até o interior da célula, para que as organelas possam utilizar. Ela vai permitir também a saída de algumas substâncias que estão em excesso dentro da célula, que precisa sair, ela vai possibilitar essa saída. Só que como a membrana plasmática, ela seleciona aquilo que entra e que sai de dentro da célula, ela recebe uma classificação de permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que vai passar por ela. Ela é uma membrana permeável, porém não é permeável para todas as substâncias. Ela consegue selecionar o que vai entrar no interior das células e o que precisa sair, para que não ocorra nenhum desequilíbrio celular. Outra estrutura muito importante que nós encontramos dentro da nossa célula, que a gente compara ela com o nosso cérebro, por exemplo, porque essa estrutura vai carregar uma informação preciosa, é o nosso núcleo. O núcleo fica dentro da célula. Esse núcleo, ele vai estar ali bonitinho, protegendo o nosso material genético, nosso DNA. Ele é muito importante, porque o nosso DNA, ele contém todas as informações que as nossas células precisam para realizar as suas atividades, para produzir as suas proteínas, para realizar o seu papel no tecido. Então, tudo que a célula vai fazer, ela depende do quê? Do
ela vai depender do DNA. Então a gente pode dizer que é como se, por exemplo, a nossa célula fosse uma padaria. E o nosso núcleo, ele está com os livros de receita para a produção dos itens dessa padaria. E as nossas organelas fossem os trabalhadores, os operários dessa padaria. Só que para fazer qualquer tipo de receita, esses operários, essas organelas precisariam consultar esse livro, que é o DNA. O que acontece? Se ocorrer uma perca daquele livro, simplesmente ninguém guardou a receita na cabeça e não consegue produzir nada ali naquela padaria. A mesma coisa é a nossa célula. O nosso núcleo carrega o nosso DNA, que contém todas as instruções para cada organela fazer o seu papel. Se essas instruções se perderem ou ocorrer algum dano nessas instruções, a célula perde a característica dela de conseguir realizar aquela atividade. As organelas perdem a capacidade dela realizar aquela atividade que é específica dela. Então o núcleo, ele é muito importante, porque ele guarda ali o material genético, que é a principal estrutura da célula. Outra estrutura que nós temos muito importante nas nossas células é a mitocôndria. O que a mitocôndria faz? A mitocôndria, ela tem uma ligação direta com a produção de energia. Ela consegue gerar energia para a célula através do processo de respiração. Conforme a mitocôndria ela usa o oxigênio para fazer a respiração para a célula, ela consegue produzir energia. E energia é fundamental para que as organelas consigam se manter ativas, para elas conseguirem então ter força para realizar o seu papel. Então a energia que a mitocôndria libera são para as células a conseguirem trabalhar ali naquele órgão, conseguir trabalhar naquele tecido. E além de liberar energia, ela faz algo que é muito importante. A mitocôndria, ela realiza o processo de respiração celular. Nós temos também nas nossas células uma organela que consegue produzir proteínas. Só que para essa organela produzir proteínas, ela precisa da informação genética. A informação genética está dentro do núcleo e ela vai sair de dentro do núcleo e vai chegar até a parte ali do citoplasma da célula e vai ser interpretada em forma de proteínas, a informação genética, pelos ribossomos. Os ribossomos são organelas que atuam no processo de produção de proteínas. E ele é muito importante. Nós encontramos ribossomos. A gente tem a célula aqui. A gente pode encontrar ribossomos aderidos a uma organela. Essa organela que serve de suporte para os ribossomos, ela é chamada de retículo endoplasmático rugoso, e podemos encontrar ribossomos também soltos no citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é uma substância rica em polissacarídeo que tem a característica gelatinosa que realiza todo o preenchimento celular, preenche todo o espaço interno da célula e as organelas ficam nesse citoplasma. Então a gente vai encontrar vários ribossomos aqui aderidos a esse citoplasma. Vamos encontrar também vários ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, que é extremamente importante. O retículo endoplasmático rugoso, as literaturas descrevem que ele participa do processo de produção de proteínas. Por que será? Exatamente porque ele serve de suporte para os ribossomos. E os ribossomos produzem essa proteína. Então, indiretamente, o retículo endoplasmático rugoso, ele auxilia na produção de proteínas. Ele serve ali dando suporte
realizarem a produção dessas proteínas. Automaticamente acaba que se tem uma ligação com a produção proteica. Além do retículo endoplasmático rugoso, a gente também vai ter um outro retículo que ele é classificado como retículo endoplasmático liso. Por que retículo endoplasmático liso? Ele dá sequência aqui ao retículo endoplasmático rugoso, porém a gente não vai encontrar devido a ele ribossomos. Ele não tem nenhum ribossomo preso a ele. Ele fica totalmente sem ribossomos. E automaticamente a função dele muda em comparação ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso vai ter outras funções no nosso organismo, funções extremamente importantes. Por exemplo, as células musculares. A gente encontra muito retículo endoplasmático liso nas células musculares, só que lá ele vai ter uma função importante para armazenamento de cálcio. Ele consegue armazenar o cálcio no músculo. Quando o músculo vai contrair, ele precisa de cálcio para fazer essa contração. E quem libera o cálcio é exatamente quem? Retículo endoplasmático liso. O cálcio vai ser absorvido lá na região intestinal, cai na corrente sanguínea, chega até a célula muscular. A célula muscular usa-se o cálcio, mas ela consegue guardar alguma quantidade como fonte de reserva. E ela vai guardar dentro do retículo endoplasmático liso. Outra função muito importante, produção de ácidos graxos. Ele produz alguns tipos de esteroides, eles produzem alguns tipos de fosfolipídios. Então é um tipo de organela que oferece produção lipídica para o nosso organismo. Além dessas duas funções, é uma organela que realiza o processo de desintoxicação celular, que é retirar todos os resíduos químicos, excesso de álcool do interior das nossas células. Então, por exemplo, quem que faz ali o processo de retirada de álcool do nosso organismo, o metabolismo ali, é de responsabilidade do nosso fígado. Então a gente encontra em grande quantidade no nosso fígado esse retículo endoplasmático liso, para fazer exatamente o que? A retirada do excesso de álcool que a gente ingere, a retirada do excesso de substâncias ilícitas, drogas, a retirada de medicamentos, resíduos dos medicamentos que podem danificar as nossas células. Automaticamente o retículo endoplasmático liso, ele desintoxica o nosso organismo. Então, para uma bebida conseguir fazer efeito sobre as células, a pessoa tem que ingerir uma grande quantidade, porque o retículo endoplasmático liso está retirando essa substância, jogando para fora da célula para evitar que ocorra algum dano. Quando a pessoa usa drogas, esse retículo endoplasmático liso ele começa a secretar essa substância para fora das células, automaticamente para fora do nosso organismo, para evitar o que? Danos celulares. Para que essa substância possa fazer efeito, a pessoa tem que ingerir uma grande quantidade. E quanto mais ela ingere, mais vai aumentando a quantidade de membranas desse retículo endoplasmático liso para conseguir retirar esse excesso. E o que vai acontecer? A pessoa vai ter que ir ingerindo cada vez mais para que ela possa sentir o real efeito que essa droga vai trazer ao seu organismo. Então, o retículo endoplasmático liso é muito importante. Ele realiza um processo de desintoxicação no nosso organismo que é extremamente fundamental. Outra organela que nós encontramos também, que ela é várias membranas que vão, que a gente fala como se fossem vesículas achatadas, vai se unindo aqui entre si, é o complexo de Golgiense. Algumas literaturas, alguns artigos vai trazer o nome como complexo de Golgi. Nenhum dos dois termos está errado, vocês podem encontrar essas duas descrições.
complexos de Golgi-Ence, ou apenas uma abreviação aqui, complexos de Golgi. Esse complexo produz alguma coisa? Produz secreção. Mas ele vai secretar o quê? Ele vai secretar o que é produzido aqui no retículo endoplasmático rugoso. Essas substâncias que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso não ficam armazenadas nesse retículo. O ribossomo produz as proteínas são liberadas e elas vão ficar armazenadas aqui no complexo de Golgi. O que esse complexo vai fazer? Ele vai fazer a modificação dessa proteína, ele vai fazer a quebra dessas moléculas, os lipídios também que são produzidos pelo retículo endoplasmático liso. Esse complexo de Golgi também vai pegar e vai fazer a modificação. A gente fala que o complexo de Golgi, ele atua como se fosse um correio dentro da célula. Ele vem, empacota e distribui. Então ele traz essas substâncias, ele pega essas substâncias, os lipídios, as proteínas, carboidratos, ele armazena, faz a modificação química necessária nessas substâncias e aí ele libera, ele empacota elas dentro dos lisossomos, que são essas bolsinhas, os lisossomos, e aí ele libera aqui dentro dos lisossomos algumas enzimas e envia isso para onde for necessário, para dentro do citoplasma ali mesmo, para dentro da célula, para outras organelas estarem utilizando e para fora da célula também, para que se uma célula necessitar dessa secreção, elas possam receber. Então o complexo de Golgi, ele só recebe, ele faz a quebra, ele transforma, forma uma secreção nutritiva, forma uma secreção digestiva e libera isso de forma empacotada dentro dos lisossomos. Os lisossomos, eles carregam enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas são muito importantes para realizar a degradação de algumas substâncias. Então, os lisossomos, eles atuam diretamente no processo de reciclagem celular. Ele consegue reciclar ali todas as organelas velhas, ele consegue promover a retirada delas, a destruição delas, através da liberação das suas enzimas. Temos também, parecido com os lisossomos, algumas outras bolsinhas membranosas que são chamadas de peroxissomos. A diferença entre um e outro é que o peroxissomos, ele carrega a enzima catalase. A enzima catalase é a única enzima que consegue fazer a destruição de água oxigenada. Durante o processo de respiração celular, que está ocorrendo a produção de energia pelas mitocôndrias, a gente tem também, através desse processo, a produção de água oxigenada. E a água oxigenada em grande quantidade dentro da nossa célula, ela vai causar dano naquela célula, que pode ser danos que são irreversíveis e venham a desenvolver algum tipo de doença, algum tipo de alteração ali naquele tecido. E para evitar que isso aconteça, os peroxissomos liberam essa enzima catalase, que faz a destruição dessa água oxigenada, convertendo em outras substâncias químicas que podem ser utilizadas pelo nosso organismo. Como ele converte essa água oxigenada em água e oxigênio, que são substâncias necessárias para as nossas células e que não vão causar nenhum dano celular. Além dos lisossomos e peroxissomos, a gente também tem alguns túbulos dentro da nossa célula que são chamados de centríolos. Esses centríolos, eles estão ali presentes exatamente para o quê? Eles auxiliam no processo de divisão celular. As nossas células, elas passam por constantes divisões. A gente tem uma célula que duplica o seu material genético e faz o quê? Se divide. Então, para que essa separação do material genético aconteça de maneira correta e a divisão celular então seja de maneira correta, esses centríolos, eles vão auxiliar nesse processo de divisão, separação do material genético, para possibilitar uma divisão correta das células. E além desse centríolo, existe também dentro das
nossas células o citoesqueleto. O citoesqueleto aqui a gente já consegue separar cito de citoplasma e esqueleto, que seria uma estrutura citoplasmática que existe no interior da célula, que vai dar sustentação celular e formato àquela célula. É o que vai dar, é como se fosse o esqueleto da célula, que vai dar forma para ela, vai sustentar ela, vai servir de suporte celular. Essas são as organelas que a gente precisava ver, e a gente precisava compreender a função de cada uma delas. Lembrando, o que é a organela? Organelas são estruturas membranosas que existem dentro das nossas células, que vão realizar funções para as células se manter, vão trabalhar em prol da vida celular. Isso que é a organela. E nós temos todas essas organelas dentro de todas as nossas células. Mas dependendo da célula, a gente vai encontrar uma maior quantidade de um tipo de organela do que outro. Por exemplo, a mitocôndria, ela libera energia através do seu processo de respiração. A gente tem os nossos músculos que estão em constantes contrações. A gente tem, por exemplo, o nosso tecido epitelial, que ele está aqui fazendo só o revestimento. Então, como os músculos estão em constante contração, automaticamente quem requer mais energia? O tecido muscular, as células que compõem o tecido muscular ou as células que compõem o tecido epitelial? Automaticamente a gente já sabe que, porque contração é o quê? Movimento. Movimento você gasta mais energia, porque você está se movimentando. Quem oferece energia para a célula? Mitocôndria. A gente vai encontrar uma maior quantidade de mitocôndria nas células musculares em comparação às células do tecido epitelial. A gente tem lá o fígado, que realiza o processo de retirada de substâncias tóxicas do nosso organismo. E nós vimos que o retículo endoplasmático liso é a organela que existe dentro da célula que faz esse papel. Automaticamente nós vamos encontrar uma maior quantidade de retículo endoplasmático liso no fígado do que se a gente for observar, por exemplo, as células cardíacas, as células do nosso coração. As organelas existem em todas as células terão todas essas organelas. O que vai diferenciar é que algumas células terão uma quantidade maior de um tipo de organela do que outro. Isso vai estar relacionado com a atividade celular que aquela organela realiza. O papel dela dentro da célula é que vai definir a quantidade dela ali para cada célula. Com isso a gente consegue compreender a importância das organelas. E das células, então, a gente não precisa nem discutir, porque a célula é a unidade viva do nosso organismo. A nossa aula de organelas é exatamente isso, para a gente ver quais são essas organelas, o que são organelas e qual é o papel delas no organismo, no nosso organismo, nas nossas células. Então, até mais!